Boa tarde, eu sou Dagmar, sou artesã, um pouquinho atrasada como sempre. É difícil eu manter aqui um dia certo, um horário certo, devido ao meu aparelho de gravação, tadinho, ele já é bem velhinho. Mas enquanto aqui eu tiver essa oportunidade, eu venho trazendo para você, tá? E hoje eu acredito que vai valer a pena, como sempre, todos os meus vídeos, na verdade, graças a Deus, eu faço com muito prazer para trazer aqui e mostrar para você o meu jeito de pintar. Você que está aí começando a pintar tecido ou mesmo tela agora, é para iniciantes, tá bem? Então aqui são objetos de uso pessoal, tá? Agora, a lamparina, eu me inspirei no desenho bíblico, gente, que lindo, eu gosto muito de desenho bíblico. É sempre muito bom a gente ver ou ouvir a palavra de Deus, não é? Então vamos aqui para essa pintura, vou buscar fazer de forma bem simples, fácil de você entender, apesar de ter bastante detalhe. Eu começo. Aqui eu tenho o clareador, o siena natural, o terra queimada e o marrom. Eu estou com esse pincelzinho aqui, que é o número 10, já bem velhinho. Pego a tinta apenas de um lado e vou trabalhar aqui. Vou esfumaçar. Não vou esfumaçar de forma circular. Eu venho assim, tá? No sentido da tábua. Molho no clareador. Começo por aqui. Vou respeitando aqui o risco da folha. E da tábua também, né? Da prateleira, tá? Depois eu venho com um pincel menor. Aqui não tem como eu seguir o sentido da tábua, então eu pego o sentido contrário dela, né? Olha, esfumaço. Faço um pouquinho rápido para não secar a tinta demais. Um pouquinho do siena, bem pouco. Pego no cantinho do pincel, porque assim eu consigo cobrir, tá vendo? Cada cantinho, né? E aqui para a parte mais da frente, veja que eu venho esfumaçando assim. E desse jeitinho, para não ficar um vídeo muito longo, eu vou dando aqui uma cortada, tá? Mas de forma que você entenda. Caso aqui nesse meio eu mude alguma tinta, eu venho também te falando, tá bem? Então lembre-se que aqui na parte mais para frente pra beira da tábua, eu venho clareando essa tinta, tá? Olha, com o pincel em pé. Não faço totalmente como eu fiz ali, porque aqui é uma área mais aberta, tá? Aqui vai ser uma área mais iluminada e aqui já de mais sombra, tá? Então aqui eu venho fazendo desse jeitinho, ó, deixo uns riscos, porque quando eu venho com outra tinta, eu já tenho aqui uma base, porque toda tábua, ela é assim, bem trabalhadinha, né? Normalmente a madeira é assim. Gente, eu ainda não tenho uma pasta para deixar os meus riscos, tá? Mas caso você se interesse, queira o risco, eu vou deixar o número do meu WhatsApp, você manda a mensagem para mim e eu te envio o risco. Assim, você printa e tira, tá? Ele aqui dá para fazer numa folha A4. Eu venho trabalhando com o marrom puro. Ele está bem diluído, pode reparar daí. E vou trabalhar nesses cantinhos aqui. Esse pincel menor.
E assim eu consigo, tá vendo? Trabalhar aqui perto desses objetos sem estragar, né? Clareador bastante nessa hora. Esse pincel é da Serra da Molinha. Vou esfumaçando com meu pincel em pé, de lado. Esses pedacinhos aqui bem pequenininho. Como eu fiz com o siena natural, passando assim, deixando os riscos, eu faço com esse marrom também. Só não posso deitar aqui em cima, né? Às vezes quando eu me vejo, me pego, eu já tô quase deitada aqui em cima da minha tábua. Esse aqui é um pano de copa, de prato, tá? É uma sacaria de boa qualidade. Muito bom para pintar as tramas bem fechadinhas. Por isso eu trabalho com a tinta bem diluída, para ter certeza que está ficando bem coberta aqui, tá? Preciso que essa tinta penetre bem na trama do tecido. Com essa sujeirinha aqui do siena natural que ficou, eu vou passar aqui em cima. Venho por aqui, eu volto com uma tinta ainda aqui mais escura, que vai ser o sépia, tá? Com esse pincel ainda sujo do marrom, eu pego um pouquinho do siena natural e vou trabalhar aqui, ó, um pouquinho mais perto dessa folha. Porque depois eu tenho que voltar de qualquer jeito, né? Para acabar de cobrir aqui. Preciso dessa parte aqui bem mais clara, tá? Com esse pincel eu não posso fazer. Pego de novo o pincel número 10, porque assim eu posso esfumaçar bem aqui essa tinta, tá? Passo de forma assim, bem suave dessa vez não, gente. Dessa vez não tem nada de suave aqui, ó. Essas pinceladas que eu tô fazendo, dando aqui, tá? Dessa vez eu estou mesmo esfumaçando pra valer. Que é pra trama do tecido ficar bem coberta, tá? Ó. Mas faço isso um pouco mais rápido para ela não secar. Eu preciso de todas essas tintas aqui, nem tão seca, para eu conseguir trabalhar e o efeito que eu quero, tá? Um pouquinho do marrom, esfumaçando, seguindo aqui o sentido da madeira. E já venho aqui. Como eu passei da primeira vez do sentido contrário, agora eu faço a mesma coisa, tá? Virar pra cá um pouquinho, né? Estou com o pincel em pé de verdade, olha, e assim eu consigo todos esses desenhozinhos aqui que eu quero ó, no tecido, tá? Vem esfumaçando aqui, de forma que eu cubra bem essas traminhas bem pouquinho mesmo, tá? Do marrom. Vou reforçar um pouquinho aqui, ó. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Beleza. Com o ocre ouro e esse mesmo pincelzinho, molho no clareador, ela está bem diluída, porque eu vou preencher toda essa área aqui. Aqui, vou marcar para você, tá? Deixo esse espaço aqui sem tinta nenhuma, porque vai ser uma parte mais iluminada
E na hora de passar nela eu venho te mostrando, olha, vou passar aqui e aqui, tá bom? Essas aqui eu vou, onde eu marquei, eu vou preencher com o ocre ouro, tá? Preenchi aqui, mas deixei uns pedacinhos do tecido sem a tinta. Aqui também. Desse lado, gente, eu vou explicar para você entender. Esse lado aqui na tábua me deu um tom bem mais forte, tá? Uma sombra um pouquinho a mais. Aqui, em compensação, nessa parte, né, da prateleira, tá vendo? Essa madeira que segura, que é o suporte aqui no caso para essa prateleira. Do lado que aqui em cima é mais escuro, tem mais sombra, aqui é mais iluminado, tá? Não tem o mesmo tom daqui, apesar de estar embaixo dessa tábua. Diferente daqui, essa parte é mais iluminada, porém aqui nessa madeirinha, nesse suporte que segura a tábua, me deu uma sombra mais forte. Então aqui eu busquei tirar foto de forma, estou buscando fazer o desenho também conforme a sombra que eu tive, tá? Aqui eu passo, tô com o pincel sujo do ocre ouro, não peguei mais, tá? Com o siena natural, eu vou preencher esse aqui, ó. Opa! Evito de borrar essa parte aqui, né, que é a frente. Clareador. Esfumaço bem também. Para fazer a sombra daqui, eu faço com o pincel sujo dessas duas cores e um pouquinho do sépia. O pincel tá apenas sujo, tá? Porque eu vou fazer esse ladinho com... Aqui, tá vendo, ó? A tinta tá pro lado de fora do pincel e é esse lado que eu passo aqui. Agora eu venho trazendo aqui pra dentro. Cuidado para não sujar essa parte que eu pintei, que eu mesma já sujei. Não consegui com esse pincel, pega um pincel aí menor, que você esteja acostumado, tá? Acostumada? Acostumado, né? Pego devagar para não sujar o meu siena natural com esse pingo do ocre ouro, do siena natural. Com esse pingo que está no pincel, eu trago esta sombra aqui, ó. Tá? Aqui é o lado, né? Esse suporte tá essa parte de frente para mim. E aqui é a lateral dele, que fica embaixo da mesa. Então, é um tom mais escuro mesmo. Agora, aqui é a sombra, tá? Desse suporte. Esfumaço. Como depois eu vou trabalhar aqui embaixo, não tem problema, né? Que ele avance aqui pra cima, olha. Agora eu já passo daqui pra cá, de cá pra lá. Não vou fazer a sombra aqui embaixo ainda. Com esse pincel sujo do sépia, eu faço aqui. Passo em cima dessa, olha. Não peguei mais tinta, tá? É a mesma, é só o que tava em cima, que estava no pincel, olha. Mas aqui eu deixei marcada, né? E aqui não tem problema, quando eu voltar aqui eu continuo. O tecido aqui tá solto, a minha cola permanente acabou. A própria tinta a gente vai pintando, ele vai grudando aqui na tábua. Tô olhando pra lá. Passei. Agora com uma... Ih, peguei até demais. Deixo ali todo o sépia que eu peguei.
e vou acertar aqui. Eu trago aqui pra dentro. E acerto aqui, ó. Então, aqui eu manchei também um pouquinho. Vou deixar aqui secar. Por enquanto, não vou passar nenhuma tinta aqui, tá? Vou lavar o pincel, não. Vou fazer a parte mais iluminada com uma tinta que eu uso muito pouco e, na verdade, até nem gosto muito dela. Que é esse amarelo bebê, tá? Mas pra gente fazer, tá vendo? Esses pontos mais iluminados, pra ele é bom. Com ele é bom, porque assim ele não altera a cor. Pego, tá vendo, com aquele pincelzinho número 8 e faço essa parte aqui da frente. Pego o clareador e vou preencher todo esse pedacinho. Gente, acho que minha mão tá na frente, não tô sabendo aqui me encontrar. Por isso que eu trabalho com ele meio enviesado. Não deixo a tinta secar, tá? Para causar esse efeito aqui, eu não posso deixar minha tinta secar, senão depois fica marcado, fica manchado, fica riscado, a tinta fica pesada, fica grosseira, fica, né? Mas é melhor eu te falar a verdade. Aqui agora eu estou passando logo em seguida um pouquinho do ocre ouro por cima desse amarelo bebê. Esfumaço bem. Já acerto aqui onde eu borrei, né? E aqui também. Bem, deixei um pedacinho, lembra que eu falei? Deixar um pedacinho para depois fazer o acabamento com o pincelzinho menor. Então, agora eu venho, antes de fazer o acabamento com o sépia ao redor dessas folhas, eu vou pintar a folha, porque quando eu volto com o acabamento com uma tinta mais forte, eu não corro risco de borrar minha pinturinha, porque eu já delimitei, né? Então, eu sei que não posso avançar porque ela está pintada, tá? Como eu disse, é uma flor decorativa, cheia de detalhezinho essas folhas, tá bom? Aqui eu estou com o pincelzinho número 6, mas eu vou trabalhar com o verde abacate. Eu tenho que olhar, né, lá pra minha pintura outra que eu fiz, gente. Esse aqui é um pano de copa, é um joguinho, tá? O de lá, o que eu fiz primeiro é um bate-mão. Então, eu vou trabalhar com essas 3 cores aqui. Olha que eu volto com o amarelo bebê, né? Vou preencher aqui, deixo um pedacinho aqui perto da flor, porque é onde eu vou trabalhar com o verde oliva, que ela é mais forte, né? Vou fazer aqui, ó. Eu pego aqui com a mão leve para não sujar o meu amarelinho, porque eu venho aqui na ponta dessa folha e vou trabalhar com esse amarelinho. Preciso deixar essa ponta aqui um pouquinho mais clara, tá? Porque eu vou fazer, né, essa sombra aqui bem perto delas, com um tom forte que vai ser o sépia. E ela precisa sobressair em cima, não é? Por isso eu faço desse jeitinho, tá? Pouca tinta, tinta diluída. Botei o clareador tá tão diluidinho que ele espalhou. Mas eu gosto de trabalhar assim com as minhas tintas, tá bom? Não passo muita tinta porque depois eu tenho que voltar com essa tinta aqui. Agora com o verde oliva, a formiguinha, eu faço bem aqui, ao redorzinho dessas pétalas da rosinha. E com ele eu vou, quase que eu pego o sépia.
Venho trazendo esse verde oliva aqui pra cima, mas vou esfumaçando mais ou menos, pincel em pé, de lado, tá? Do chegar perto assim do que você não pode borrar, precisa marcar. Você vira o pincel, tá vendo, ó? E ele te obedece. E aqui eu vou trazendo essa tinta verde oliva para cima desse verde abacate. E venho avançando aqui para cima. E venho trazendo limpo, passei essa tinta, limpo o pincel. Agora eu venho trabalhando com ela também. Aqui ela tem uns detalhezinhos, essas folhas. Ela tem uma dobrinha. E assim eu venho aqui, já deixando pintadinho também, tá? Bem pouquinha tinta. Aqui eu estou com o verde oliva, porque eu vou pegar aqui ao redor dessa pétala, trazer aqui. Agora com esse pincel bem sobre leve, porque ele é muito sensível, não posso esfumaçar com esse pincel, tá? Eu vou, olha, clarear um pouquinho mais essa pontinha. Depois eu vou trabalhar com a tinta aqui em cima, na hora do acabamento, tá? E assim vai ficando fácil para depois eu vir com, tá vendo? O sépia trabalhando aqui. Com o verde oliva, passo aqui direto, porque depois ela vai entrar aqui também. Eu vou entrar aqui também com o sépia. E assim, eu vou fazer todas as folhas. Bom, essas folhas vão ser pintadas com as mesmas cores, tá? Apenas uma eu começo com o amarelo bebê primeiro, a outra com o verde, como você viu. Aqui eu estou usando o verde abacate, verde oliva e o amarelo bebê, tá? Eu estou praticamente substituindo aqui a tinta branca com esse amarelo bebê, né? Porque ele é bem amarelinho, um amarelo clarinho, meio pálido, mas vamos para acabamento, ele até que fica bonitinho, tá? Para não ficar fazendo a mesma coisa muito tempo, então eu vou adiantar o vídeo, vou adiantar essas folhas, porque eu só posso terminar a minha prateleira quando eu já tiver com os objetos mais ou menos pintadinhos, tá? Então aqui eu estou fazendo por etapa essa pintura, espero que você goste, tá? Eu vou adiantar aqui as minhas folhinhas e já estou voltando. Como eu disse, essa pintura é feita por etapa. Enquanto essa primeira folha dava uma secadinha, eu adiantei as outras. Agora volto nessa daqui, né? Porque foi a primeira que eu fiz e as outras todas serão da mesma forma. Por isso eu estou dando mais uma arrumaçãozinha nessa daqui. Eu venho refazendo essas cores, tá? Uso o verde abacate, uso o verde bebê, mas eu mantenho as primeiras cores, tá? Passei um pouco primeiro do amarelo bebê. Passei agora um pouco do verde abacate. E com o amarelo bebê eu vou abrir um pouco, ó, essa tinta aqui, tá? Vou dar um volume na minha folha. Ao mesmo tempo que eu dou um volume, eu dou um brilho nela, tá? Não ponho muita tinta, porque eu volto aqui com outra tinta, que vai ser o verde oliva. Lavo o pincel. E agora, eu vou acertar esta parte aqui do oliva.
Se achar que quer um pouquinho, esse tom aqui mais escuro, pode botar um pouquinho do sépia, não tem problema. Pode fazer com o verde pântano, caso você tenha. Pode misturar aqui um pouquinho de um verde mais claro com um pouquinho de preto, tá? Aqui é realmente a gosto, né? Graças a Deus, o artesanato, ele é muito livre, né? Agora, com essa, eu vou pegar um pincel menor, tá? Com esse pincelzinho número 2, eu vejo oliva, eu faço aqui. Vou tirar um pouquinho. Está bem diluída essa tinta, tá? E eu venho trabalhando com esse verde oliva por cima dessas cores que eu já passei. Ela tem aqui uns espinhozinhos, mas esses espinhozinhos eu vou fazer depois que eu fizer esse piso, tá? Aqui também. Como você pode ver, minha tinta está bem ralinha, que ainda tem trama aqui sem pintar, tá? Gosto e preciso de trabalhar com minhas tintas assim, porque eu sempre gosto de voltar e fazer revisão. Com o pincel número 0 da Condo, tá? Meus pincéis são da Condo. E esse amarelo bebê, eu faço esse detalhe que ela tem aqui. É mesmo um detalhe, tá? Com o pincel em pé. Eita, avancei aqui pra cima da outra, Deus amado. Então eu venho com o verde abacate. Você viu como a gente se distrai? É assim, a gente se distrai também. Tem jeito não. Aqui, limpei o pincel e sigo com esse detalhe que ela tem aqui, tá? Bem aqui, ó, rentinho. Não pode ser muito. E a gente busca seguir, né, os detalhes. Eu, pelo menos, tá? Gosto muito de seguir os detalhes das minhas pinturas, me basear pela cor do natural. Então, para mim, o trabalho é o mesmo, tá? Não tem essa de que tem menos ou mais trabalho, não. É conforme a gente busca fazer a nossa pintura, tá? Então, tudo bem, aqui eu avancei de novo, você viu que eu limpei e avancei de novo, mas na hora de vir fazendo acabamento aqui com o sépia, eu acerto, tá? Já passo logo nessa, que também tem uma dobrinha aqui. Acabei tirando dobrinha em todas as folhas, meu Deus do céu, ó. Já deixo aqui, porque depois eu volto aqui. Aqui eu já posso fazer normal, que esta seria como essa aqui. Mas eu esqueci que tem aquelazinha ali na frente, tá? Então, de qualquer forma, eu passo aqui também, tá? E venho seguindo aqui. Então, beleza. A gente vai trabalhando por etapa, né? Enquanto aqui dá uma secadinha. Vou preencher um pouco também essa lamparina. De forma bem simples, né? Ela é no tom cerâmica. Vou tentar aqui acompanhar bem a cor natural dela, tá? Do desenho, né? E eu fiz um outro pano pintado, um batimão.
para daí eu seguir as cores nesse daqui, porque são desenhos sem cor, tá? São desenhos tirados aqui dos meus objetos de casa de uso pessoal. Não tem cor definida, tá? Apenas estou seguindo um pouquinho aqui a cor da prateleira, tá? Agora, essa lamparina, sim, ela tem um tom de cerâmica e eu vou tentar buscar aqui aproximar bem a cor e combinar com a minha prateleira também, tá bom? Aqui no momento eu estou usando o siena natural e o ocre ouro. Esfumaço. Essa tinta está bem ralinha. Vou preencher esse aqui, todo esse pedacinho. Clareador. Faço aqui logo também. Vê que eu estou com o pincel sujo também. Continuo aqui com o pincel sujo do siena. E vou preencher aqui. Deixo esse meiozinho, lavo o pincel. Aqui eu trabalho com esse amarelo bebê também. Você pode reparar que eu ainda não usei tinta branca, né? E venho fazendo, às vezes, praticamente eu estou substituindo, tá? A tinta branca por esse amarelo bebê. Porque essa parte aqui também da frente é mais iluminada, tá? Para eu alcançar a tonalidade que eu quero, né? É meio que cerâmica, né? Então, eu faço essas misturinhas, mas não posso deixar diferente da outra lá que eu já fiz, tá? Esfumaço também. Aqui eu venho com um pincel pequeno, ó. Essa alça aqui, ela é menor do que essa, tá? Tirei exatamente como eu vi. Gente, eu sou igual criança, eu gosto muito de desenho. Bíblico, então, gosto muito. Mas quando eu olhei esse desenho aqui, eu me encantei. Eu falei, eu quero esse desenho, vou pintar. Vou com um pouquinho de ocre ouro, nem lavo o pincel. Faço aqui, eu tenho que olhar lá para outra. Não posso mudar aqui, né, a cor. Ó, bem pouquinho, tá? Limpo o pincel. Vem pra cá, vidrinho. Eu tenho que tirar os vidros de tinta todo de pé de mim, gente. Eu sou meio estabanada. Essa aqui eu já passo o ocre ouro. Mas antes eu pego um pouquinho do amarelo clareador, porque ele tem um ponto bem iluminado aqui, ó. Já vou marcando aonde precisa, ó. Aqui também. E aqui eu já vou pintando mesmo para valer, tá? E veja como desenhos, filmes bíblicos, novela bíblica nos inspira, olha, grandemente o nosso trabalho, porque o homem produziu, mas inspirado na palavra de Deus, não é? E olha como isso traz pra gente o prazer de fazer, o prazer de pintar, de se descobrir, porque aqui a gente se descobre, gente, olha que delícia, tá? Faça você também. Busque ouvir a palavra de Deus, assistir desenhos infantis, porque olha, não tem coisa melhor para o coração do que assistir um desenho infantil, desenho bíblico, tá? Então, quero agradecer ao meu Deus em primeiro lugar. Obrigada a você que se inscreveu. Obrigada a você que assistiu o meu vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe, ajude aí alguém. Tem alguém esperando por você, eu tenho certeza. Então, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Uma feliz semana.